Olá, boa noite a todos e todas, ou bom dia, ou boa tarde, o horário que estiverem assistindo ao vídeo do nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casa de Irmãs. E vamos hoje para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de janeiro, nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos. E no tema de hoje, nós trataremos ainda no capítulo 1 sobre anjos e demônios. Tem uma musiquinha que eu gosto muito, confesso que eu não sei a letra toda, mas o refrão eu gravei bem, que diz assim: um dia todos nós seremos anjos. Pois é, e é isso exatamente que os Espíritos vêm nos dizer. Vamos escutar as reflexões que a nossa querida Cibele fará sobre o tema e vamos aprender um pouco mais a respeito da doutrina dos Espíritos. Que estejamos em paz, sejamos envolvidos em muita luz e vamos, antes de passar a palavra a Cibele, fazer a nossa vibração planetária e, em particular, pelo nosso Brasil, tão necessitado de luz, para que a psicosfera possa ser de terrorismos, atos inadequados de vandalismo, que tudo isso possa passar e mudar completamente. Então vamos de olhos fechados, pedir ao Pai de Misericórdia que seja conosco, nos envolvendo em paz, em luz. Vamos mentalizar uma imensa nuvem plena de luz, derramando como se fosse uma verdadeira chuva de bênçãos. Luz na cor azul, da paz, da harmonia, branca, luz dourada de proteção, luz cor-de-rosa da harmonia, do amor, envolvendo o nosso planeta Terra. Vamos mentalizar o nosso planeta envolvido nessa luz, nessa chuva de bênçãos que essa imensa nuvem branca, bonita, poderosa, derrama abundantemente sobre todos os países, todos os continentes do nosso planeta, absolutamente envolvidos em bênçãos de paz, de harmonia, não as guerras, não as violências, luz, muita luz sobre todo o nosso planeta Terra. E em particular, vamos imaginar uma luz intensa de cura sobre toda a população do Brasil. Toda a população brasileira envolvida em muita luz e energia de cura. Vamos invocar Ismael, vamos invocar o arcanjo Rafael, o arcanjo da cura, para que todos sejam curados de ódios, ressentimentos, intolerâncias. Luz, luz sobre todos nós brasileiros, possamos exercitar o amor sincero à pátria, o amor ao outro, a tolerância, para que a paz possa prevalecer entre todos nós. Que assim seja, assim é, está feito. Muita paz, muita luz. Bele, a palavra é sua. Olá, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, e principalmente agora, nesse momento em que estaremos aqui, juntos, mesmo que virtualmente, mas conversando um pouco, nos unindo de alguma forma, E agradecendo a Deus por tudo já vivenciado e também agradecendo por estarmos com saúde para começarmos um novo ano, um novo ciclo que está se iniciando, o nosso primeiro encontro, que eu estou tendo com vocês agora, nesse novo ano que se inicia. Então, desejo a todos votos de muita paz, saúde, equilíbrio, prosperidade e, principalmente, a paz no coração. Então, que o Evangelho do Cristo continue sendo o nosso guia, para que nós possamos nos embasar nos seus conhecimentos,
nas suas orientações, digamos assim, para que nós possamos galgar mais um período, mais um ano de vida, não é? Então, estou muito feliz por estar aqui novamente conversando e hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre um tema do Livro dos Espíritos, né, que fica no capítulo 1, que é intitulado Anjos e Demônios. Então vamos ver hoje, conversar aqui um pouquinho, né, bater um papo e tentar entender um pouco o que a espiritualidade maior nos fala através, né, das questões de Kardec, quando ele fez esses questionamentos no Livro dos Espíritos, para a gente entender um pouco o que vem a ser, né, realmente anjo, demônio, existe demônio, né, que são figuras que nós, figuras assim, a gente ouve isso desde sempre, né, esse termo anjo e demônio. Então vamos ouvir um pouco o que a espiritualidade tem a nos dizer através do Livro dos Espíritos, né? Então aqui, nesse trecho, são as questões de 128 a 131. Então, Kardec começa com o primeiro questionamento, quando ele pergunta aos espíritos superiores, né, se esses anjos, arcanjos e serafins, eles são uma categoria diferenciada de espíritos, né, diferente de nós outros, que somos espíritos, digamos assim, comuns, né? E a espiritualidade responde que não são espíritos especiais, não são espíritos diferenciados, né? Então, nós temos na nossa sociedade moderna, e há muito tempo, né, que a gente herda esses conceitos, que anjo tem aquele espírito perfeito, né? Nós temos a ideia de perfeição, quando se fala na palavra anjo, né? Porém, são espíritos, né? São todos seres que foram criados por Deus, né? Então, não existe uma categoria diferenciada, né? Deus, como é o Criador de todas as coisas, do universo, então, assim, como é bom e justo, infinitamente bom e justo, ele não poderia criar já pronto, né, aquele espírito perfeito, né? Com aquele grau de evolução máximo, digamos assim, para que pudesse guiar, digamos assim, outras pessoas. Então, aqui no Livro dos Espíritos, a resposta é muito clara, né? Onde são espíritos puros, não existe uma categoria diferenciada, porém são os anjos, que consideramos, né, como anjos, são uma categoria de espíritos puros, que já galgaram a escala espiritual, né, como todos os espíritos, né, estão predestinados a fazer, seguir do estado primitivo ao estado mais evolutivo, né, espiritualmente. E para isso existe uma trajetória, né, não nasce pronto. Então, os espíritos aqui do livro, né, respondendo a Kardec, eles dizem que anjo são todos os seres que estão fora da humanidade. Então, existem aqueles espíritos bons, os anjos bons e os anjos ruins também, os anjos maus, né? Como a gente sempre ouve falar, o meu anjo de guarda me protegeu, quem nunca ouviu, né, esse termo? Anjo de guarda, sabemos que todos nós temos um espírito protetor, que desde cedo nós somos criados ouvindo, nosso anjo de guarda, vamos orar antes de dormir para o nosso anjinho de guarda, cuidar do nosso sono, né? Desde criança ouvimos isso. Então, nós sabemos que isso é uma realidade, né? Então, assim, outro termo muito comum que a gente ouve, tal pessoa entrou na minha vida como um anjo bom.
ela fez tanta bondade, tanta diferença na minha vida, é um anjo bom, né? Então é muito comum nós ouvirmos a palavra anjo, sempre relacionada a coisas boas, não é? E aí Kardec, dando continuidade às perguntas, aos questionamentos dele, na questão 129, ele diz: os anjos percorrem todos os graus da escala evolutiva? E os nossos irmãos, né, respondem que sim. A espiritualidade responde a Kardec que sim. Uns evoluem mais rápidos, outros mais demoradamente, a depender do tempo de aceitação das suas provas. Então, nós sabemos que Deus, né, na sua infinita justiça e bondade, Ele faz o mesmo processo para todos. Não beneficia, né, nem protege, digamos assim, uns espíritos mais do que outros. Não, isso não existe. Isso não existe. Então, assim, já ficou muito claro, então, logo de saída, para a gente entender aqui que os anjos são espíritos, assim como nós, normais, mas que estão num grau de evolução muito, muito próximo à perfeição. Por isso, eles são, muitas vezes, enviados como mensageiros, né? Para que nós possamos tê-los como protetores, né? Os anjos bons, eles estão em condições de proteger, de orientar, de guiar, né, os espíritos mais, digamos assim, atrasados, mais em dificuldades na evolução. Então, a escala de evolução espiritual está aí, né, que nós já temos esse conhecimento, que existem os graus de evolução, né? Então, já deu para entender um pouquinho sobre essa questão, né, o que vem a ser o anjo, né, os arcanjos, os serafins, os querubins. Na questão 130, Kardec faz um outro questionamento. Quando ele pergunta se não existem seres já criados perfeitos, né? Então, partindo do pressuposto, né, que se não existem seres já criados perfeitos, se Deus não já coloca aquele espírito, já cria com aquele grau de perfeição, né, digamos assim, pronto, se isso não existe, porque essa crença está presente em quase todos os povos. Então foi um questionamento, porque dá a impressão que os anjos, né, independente da religião, da região em que a humanidade, né, dos povos, cada continente tem sua forma de entender isso, mas ele diz aqui que em quase todos os povos existe essa crença de que, né, os anjos são aqueles espíritos, né, superiores, enfim, como se já fossem criados prontos. E a espiritualidade responde que existem vários mundos, né, onde, muito antes da Terra, já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo de evolução. Daí, os homens aqui no planeta Terra acreditarem que eles foram sempre assim. Então, mais uma vez, né, a espiritualidade, através de dar resposta dessa questão 130, ele nos mostra que tudo é um processo evolutivo. Deus não cria nada pronto, né, de bom ou de ruim, não. Nós começamos com o princípio, o espírito começa bem primitivo, com os instintos, vai evoluindo, né? E como nós sabemos que existem muitas moradas na casa do nosso Pai, nós sabemos que os outros mundos estão aí como escolas, como casas para o espírito evoluir. Muitas vezes retornam ou vêm, né, são encaminhados à Terra para serem missionários e já chegam com um grau de evolução realmente muito elevado. Mas não significa
significa que eles foram criados assim. Né? Então, essa questão, a resposta já deixa bastante claro isso, né? Para que nós possamos entender como funciona isso. Mas o nosso parco entendimento humano muitas vezes deturpa, né, esses conhecimentos e já começa a criar uma ideia de que Jesus, que Deus criou, né, como no caso de Jesus, o Espírito de luz. Jesus é a luz do mundo, né, é o responsável pelo planeta Terra. Mas Jesus não foi criado assim, digamos assim, nesse grau de perfeição. Ele teve que galgar, começar do primitivo e ir galgando, evoluindo, até chegar ao grau onde ele está hoje. Né? Esse espírito de luz infinita, né? Responsável pelo planeta Terra. Então, há muitas moradas na casa do nosso Pai e é de lá, né, nesse processo que começam a acontecer o contato de nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, né, ainda muito atrasados, com certeza, nesse processo evolutivo, nós temos contatos com espíritos de tanta luz, como foi o nosso mestre e guia, né, Jesus. E, então, assim, com relação ao título nosso, que é Anjos e Demônios, ficou, né, o nosso entendimento como funciona esse processo dos anjos, né? E agora vamos tentar entender um pouco como funciona também esse termo, né, dos demônios, né? Então, o raciocínio que a gente aplicou com relação aos anjos funciona da mesma forma com os demônios. Vamos tentar entender um pouquinho. Aí na questão 131, Kardec já faz um questionamento, onde ele pergunta: há demônios no sentido que se dá à palavra? Porque quando a gente fala a palavra demônio, a gente já imediatamente a gente reporta a nossa mente a coisas ruins, né? A coisas negativas, né? Como da mesma forma a gente reporta a palavra anjo a coisa de luz, a bondade, a coisas positivas. E o demônio a gente relaciona imediatamente a coisas negativas. Então, com esse questionamento de Kardec, a espiritualidade responde a ele: se houvesse demônios, deveriam ter sido criados por Deus. Claro, tudo é criação divina. E como seria um Deus justo, criando seres devotados a um eterno mal, a serem eternamente maus? E isso é uma criação humana, que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Então, ficou, né, bastante claro também essa resposta quando os espíritos nos mostram que, assim, não existe nem para o lado positivo, para o bem, como para o lado negativo, aquela criação de Deus, pacote pronto. Não existe pacote pronto, né? O kit pronto, não. Tanto para o bem como para o mal, existe a criação divina, o Espírito, que ele vai ter que fazer as escolhas dele, fazer a caminhada dele para a evolução, né, que é inevitável e a gente não tem como não evoluir. Às vezes paramos um pouquinho, nos atrasamos na caminhada, damos uma escorregada aqui, outra acolá, né, e atrasamos um pouco o processo. Porém, a evolução é inevitável e ela vai acontecer em algum momento. Pode demorar séculos, milênios, mas ela vai acontecer, né? O espírito tem que evoluir. Então, aqui, com relação aos demônios, a espiritualidade, os nossos, né, irmãos de luz, nos mostram que justiça seria essa? Se nós acreditamos que nós somos criação de um Deus justo e bom, que não é punitivo, que não é vingativo, por que então ele criaria espíritos que eternamente viveriam fazendo mal? Né? Então, assim, a partir daí a gente já vê que não tem lógica isso, né? Não existe uma lógica.
Porque algumas pessoas acreditam, né, que os anjos são espíritos, almas, né, que vivem no bem eterno e os demônios vivem eternamente no mal. Né? Então, assim, claro que não tem lógica isso. Nós precisamos entender, e eu acho que aqui ficou, né, muito claro essa resposta. E no capítulo, né, aqui do capítulo 1 do Livro dos Espíritos, eles abrem um parêntese falando sobre a origem da palavra demônio, né, que é de origem grega, daimon. A palavra grega é daimon, que significa gênio, inteligência, e se emprega para designar seres incorpóreos. Olha que interessante, seres incorpóreos, ou seja, um ser que não está no corpo, que pode ser bom ou ruim, né? Então, a origem grega, né, da palavra não tem nada a ver com o que foi estabelecido, né, durante a evolução da humanidade. Foram criados, isso foi padrão humano, foram coisas criadas pela mente humana, né, para designar coisas ruins, negativas. Então, a palavra demônio, na sua origem, não tem nada a ver com coisas ruins, malignas, perversas, entendeu? Negativas, não. Significa gênio, né? Inteligência. Então, não tem correlação nenhuma com maldades. E foi colocado, né, no decorrer da história humana, que demônio era coisas ruins. Então, não existe lógica, né, para Deus criar espíritos, tanto para mal como para o bem, espíritos já prontos, digamos assim, se for para o bem, espíritos puros, evoluidíssimos, e se for para o mal, aqueles espíritos extremamente perversos que vão ficar fazendo maldade ali a vida inteira. Então, gente, não existe lógica nisso, né? Então, é importante o nosso estudo, é importante que a gente leia e interprete e pare para refletir, entender o que as mensagens, através, né, da codificação, nos têm passado, né, para que a gente possa entender, né, e abrir o nosso olhar, abrir o nosso entendimento para o que está acontecendo, né, porque muitas pessoas acham que existe mesmo o demônio, a persona, né, a persona do demônio. Tem muitas, infelizmente, tem muitas crenças que alimentam isso, né. Existe o demônio, que é o demônio que fez isso, o demônio que fez aquilo, né? Quando, na verdade, Deus jamais criaria, né, um ser para ser eternamente perverso, eternamente mau. Então, compreende-se que, na crença dos povos atrasados, isso é um complemento aqui do nosso texto, que compreende-se que na crença de povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fosse admitido tal pensamento, mas que quando se conhece a Deus, isso não é mais possível de ser aceito. Pois é, então, nós até entendemos que na evolução da humanidade, nós tivemos povos muito primitivos, ignorantes, que achavam que realmente existiam os deuses, digamos assim, do mal, os perversos, né? Mas a partir do momento que Jesus passou pelo planeta Terra e ele plantou a semente do cristianismo, abriu, né, o conhecimento, e 2023 anos já se passaram e nós ainda estamos aqui, ó, tentando engatinhar e entender o Evangelho de Jesus, né? Então, não cabe mais hoje a gente achar que o nosso Deus Criador, né, o Pai Criador desse universo, de tanta perfeição, tivesse a capacidade de criar pessoas e espíritos demoníacos perversos, digamos assim. Então, os homens fizeram os demônios
fizeram com os demônios o mesmo que fizeram com os anjos. Então, a regra é a mesma, tanto para um lado como para o outro, né? Então, são criações da mente humana, né? Essa, digamos assim, criou-se esse conceito, né? Que o anjo é aquela figura de luz, só faz bondade e tal, e que já nasceu assim. Da mesma forma que também o demônio, né? Já também nasceu dessa forma, né? Então, nós temos que entender que, sendo que devemos entender que demônios são espíritos impuros, isso ficou muito claro no texto, que estão em um estado transitório de inferioridade, mas que chegarão a seu turno a sair desse estado, quando assim o quiserem. Então, todos temos a chance, né, de melhorar, de evoluir, de sair de onde estamos, mesmo que já estejamos caminhando na seara do Cristo, nós também temos muita coisa a melhorar, muita coisa a evoluir. O fato da gente não praticar maldades, não praticar violência, né, coisas negativas, não significa que estamos ok. Nós temos ainda que caminhar, sempre caminhar para frente. E quando nós nos deparamos com espíritos muito inferiorizados, né, que fazem perversidades, perseguem, querem ainda alimentar o sentimento de vingança, de ódio, né? Então, são espíritos que estão temporariamente, né, isso foi muito importante ser frisado no livro dos Espíritos, onde diz que é um estado transitório de inferioridade, não é? Que a partir do momento que o espírito não quer mais ser assim, ele tem a livre escolha de sair desse estado e buscar a sua melhora. Então, gente, não existe espíritos, seres especiais criados para o mal nem para o bem. E no finalzinho do texto, dessa última questão, os espíritos, né, nos falam um pouco sobre a figura do Satanás, né, refere à palavra Satanás, que é uma forma alegórica, né, que foi criada para personificar o mal. Então, quando se fala em Satanás, muitas crenças e religiões ainda acreditam nisso e imediatamente imaginam que aquele ser com chifres, tridentes, garras, aquela forma animalesca, né? Como também o oposto acontece quando se fala em anjos, foi criada aquela figura, né, do anjinho com as asinhas branquinhas, com a areola, né, com aquela coisa toda. Então, foram ideologias, formas alegóricas criadas, né, pelo homem, e que não devemos ter isso como verdades. Então, a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora, e cada vez que estudamos, nós abrimos mais um pouquinho o nosso entendimento, o nosso olhar, né, para o que está à nossa volta. E é assim, de passinho em passinho, né, de gotinha em gotinha, que nós formamos o nosso oceano de evolução, né? E vamos dando os nossos passinhos de formiguinha e vai indo até o dia que nós conseguimos galgar um pouco mais na nossa evolução, que é individual, né? E ao mesmo tempo coletiva, porque estamos todos juntos aqui, não é por acaso, e a nossa caminhada, né, precisa acontecer. Então, que bom que temos, né, o conhecimento, o esclarecimento, né, dos livros deixados por Kardec e, mais diretamente, o livro dos Espíritos que estamos estudando nesse mês. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus, pedir que nós possamos sempre buscar a luz, sermos os anjinhos bons na vida de quem passar pelo nosso caminho, quem cruzar o nosso caminho, né?
que possamos dar assim, conforto, uma palavra amiga, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Então, assim, seremos anjos, né? Seremos anjos na vida de quem passar pelo nosso caminho. Pode ser um ser humano, pode ser um bichinho, um animal ferido, enfim, 1000 possibilidades de fazer o bem, né? Nós temos 24 horas por dia para fazer o bem. E orar pelos que não ainda entenderam isso, não enxergam a luz, né? Que ainda fazem a opção de andar nesse terreno, né, de pouca luz, da inferioridade humana e espiritual. Então, que nosso Mestre Jesus continue sendo o nosso guia, e vamos pedir, né, por todos nós, nossos amigos, familiares, pela nossa sociedade, pelo nosso país e pelo nosso planeta Terra. Que Deus nos abençoe, nos ampare, hoje e sempre. Muita paz. Bom, e agora, depois de escutar as lições dos Espíritos, os comentários de Kardec, né? Então vamos, se ainda não estivermos, vamos ao nosso cantinho da conexão, aquele local onde temos mais paz, mais tranquilidade, menos ruídos externos, para que nossa conexão seja perfeita. E vamos já mentalizar os nossos amigos queridos, atendentes fraternos designados para os nossos lares, já adentrando a nossa casa, fazendo a limpeza necessária no nosso ambiente, na psicosfera do nosso lar, no nosso campo, no campo dos nossos familiares. E vamos inspirar profundamente já essas bênçãos que esses nossos amigos queridos derramaram nos nossos lares, mentalizando tudo de bom que assim desejarmos: paz, harmonia, compreensão, perdão, tolerância, cura dos nossos males. Vamos inspirar profundamente, reter alguns segundos essas bênçãos e expirar aquilo que não nos faz bem, com vontade, com disposição. Vamos colocar para fora o que nos faz mal. E assim, mais uma vez, vamos inspirar profundamente bênçãos, deixando que essas bênçãos tomem conta do nosso ser, cada célula do nosso corpo, os nossos centros de forças completamente inundados dessas bênçãos. Retenhamos-las e expiremos o que não nos faz bem, libertando-nos do que nos faz mal. E mais uma última vez, inspiremos profundamente todas as bênçãos que necessitamos e que almejamos. Vamos retê-las dentro de nós, com força de vontade, na certeza que Deus, nosso Pai, está conosco. E expirar, mas expirar já a paz, a luz, as bênçãos que já se internalizaram dentro de nós e que vamos também expandir para tudo e todos ao nosso redor. Assim seja. Aproveitemos a presença desses nossos amigos queridos, atendentes fraternos das casas irmãs. Conversemos com eles, digamos o que nos aflige. Podemos sim, com humildade, pedir a Deus o que acharmos que precisamos, mas tendo em mente que Deus, nosso Pai, nos dará exatamente o que nós necessitamos. Não peçamos, tenhamos fé, e se for possível, o Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, bondade, nos atenderá. E esses nossos irmãos queridos derramarão sobre nós todas as bênçãos que efetivamente necessitamos para a nossa paz, a nossa cura, a nossa resiliência, a nossa resignação, se necessário for. Muita paz, muita luz. Enquanto esses nossos amigos queridos trabalham nas nossas necessidades, vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz
se derramando abundantemente sobre nós, nossos lares, os lares dos nossos familiares também, sendo abençoados, inundados de paz, de amor, de harmonia, fraternidade, intenso perdão, porque todos necessitamos de perdão. Necessitamos perdoar e necessitamos ser perdoados. Que a divina claridade do Mestre Jesus se faça sobre nós, nossos lares, nossos familiares, seus lares, os nossos colegas de trabalho, vizinhos, amigos, todos aqueles que nos cercam, sejam imensamente envolvidos em bênçãos divinas, intensa luz, verde de cura, invocando a presença do Arcanjo Rafael, o Arcanjo da cura pelo amor de Deus, invocando a presença do Arcanjo Samuel, com seu raio rosa de harmonia, de amorosidade, nos envolvendo a todos, transmutando através do Arcanjo Zadkiel, com seu raio violeta, o 7º raio, Saint Germain, Mestre ascensionado, a chama violeta da transmutação, transmutando tudo que precisa ser transmutado, todas as negatividades em luz, em paz, em harmonia sobre todos nós. E vamos expandir essa luminosidade que traz a cura para toda a humanidade sofredora. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita paz, em muita luz, agora e sempre. Que assim seja. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo dias de paz, de harmonia, principalmente para o nosso Brasil. Muita luz sobre toda a humanidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Uma noite de luz, encontro com os nossos anjos guardiões e os espíritos do bem que nos cercam, os nossos anjos bons. Muita paz. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor
será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No planeta